Boa noite a todos, boa noite, banca. Bom, nossos questionários foram divididos em dois nichos. Direcionados aos líderes e direcionados aos colaboradores, que posteriormente a Michele vai falar. Nós nos baseamos nos nossos questionários em alguns probleminhas que a empresa tem ao dar o treinamento ao funcionário. Um deles é, muitas vezes, o funcionário não quer treinar. É uma chatice ter que sair daqui para o treinamento. Para que é esse treinamento? Outro problema, muitas vezes a empresa não sabe passar corretamente ao funcionário qual é o motivo dele estar treinando e fazendo aquele treinamento. A 115 justamente parametriza isso, que todo o treinamento deve ser assistido, acompanhado e monitorado, como a Cíntia já falou. E por causa desses motivos, nós elencamos alguns dos questionários presentes no nosso estudo teórico, elencamos os principais. Um dos seria se as pessoas se tornam mais produtivas e satisfeitas após o treinamento. Vale ressaltar que esses questionários foram feitos por uma empresa que possui a nota 1001, não a 115. Neste caso, 73% responderam que elas não se tornam mais felizes, mais satisfeitas e produtivas. Elas não têm uma sensação de bem-estar após realizar o treinamento. Por quê? Porque o treinamento não foi direcionado muitas vezes. Ou o treinador não passou ao seu treinando o teor correto daquele treinamento, os motivos pelos quais eles fizeram. Então, isso dá uma margem de 73% de negação para o treinamento. Próximo questionário, ele visa se a organização alcançou seus objetivos estratégicos e táticos. Como pudemos ver, 67% disse que não. Como que a ISO pode ajudar nesse resultado? Ela vai dar 100% de resultado? Dificilmente. Mas ela pode conseguir chegar ao próximo. Se ela alcançar 90%, é um resultado satisfatório para a empresa. Então a ISO 115 traz justamente isso. As parametrizações que fazem que todos os seus objetivos estratégicos sejam alcançados com aquele treinamento que a empresa disponibilizou recursos. O próximo questionário foi questionado aos líderes se os conteúdos apresentados aos treinadores foram importantes para o seu conhecimento. Vale ressaltar que tanto o colaborador quanto o líder devem ser treinados. Ambos devem estar capacitados e contemporâneos quanto ao assunto ao qual pertence a essa empresa, independente de qual for. Vale ressaltar também que a 115 ela é específica para empresas. Para empresas que prestam serviço de treinamento, existe outra que é a 9004, que não é o nosso caso. Nessa questão, 59% disseram que os conteúdos apresentados pelos treinadores não foram importantes. Isso vai de encontro ao quê? O treinador deve ser confiante e saber exatamente passar o conteúdo para o treinando, para ele se sinta aconchegante de chegar para ele. Mas por quê? Tirar dúvidas e ser respondido o mais breve possível. Se não necessário, naquele instante, que a dúvida seja respondida por e-mail na manhã seguinte, o quanto antes, melhor. No último quadro que nós elencamos para os líderes, esse quadro ele foi exposto em barras porque, na maioria dos questionários, os líderes, eles elencaram mais de uma resposta. O ideal seria que esse quadro estivesse nivelado, pois cada processo é importante, como na parte do treinamento. Ele não é só apenas uma ferramenta do recursos humanos, ele não provoca só mudanças, ele não é essencial para o desenvolvimento, ele também é essencial para o desenvolvimento. Então, todas essas etapas são constituídas de um bom treinamento. Para o treinamento alcançar sucesso para a empresa, ele precisa de ter todas essas características. E não apenas uma estratégia do RH, como a maioria deles responderam, ou apenas um investimento. O treinamento é um investimento? É um investimento. E ele vai ser validado e trará resultados se ele for bem direcionado. A norma 115, ela parametriza para justamente não haver desperdício desses recursos. Agora eu vou passar para a Michele. Boa noite, banca. Boa noite, auditório. Meu nome é Michele e vou dar continuidade ao questionário aplicado aos colaboradores. Bom, o treinamento é considerado um investimento pessoal? Percebemos que 55% disseram sim, 45% disseram não.
É interessante ressaltar que a capacidade de absorção de conhecimento ela se difere de um colaborador para o outro. Ou seja, no caso, vão existir colaboradores que vão dar uma ênfase maior à sua capacidade pessoal ou seu investimento pessoal do que profissional. Os treinamentos oferecidos pela empresa contribuíram para 10% dos colaboradores disseram que a motivação pessoal foi a que deu um enfoque maior. 16% a sua motivação profissional, 55% a motivação profissional e pessoal, e por fim, 19% disseram que não houve nenhum grau de satisfação ou interesse. Por quê? Percebe-se que a grande maioria tem ciência e tem conhecimento do treinamento. Porém, eles acreditam talvez que um treinamento seja melhor para si, ou por conta da área que você atua, por conta do seu setor, das suas atividades, não te interessa tanto o treinamento e acaba não se tornando motivacional para você. Os conteúdos apresentados pelos treinadores foram importantes para o seu conhecimento? 51% dos colaboradores retêm o conteúdo aplicado nos treinamentos desenvolvidos. E já 49% disseram que não concordam com o conteúdo aplicado e que os treinamentos de fato não são repassados de uma forma correta. Vale ressaltar que hoje existem alguns colaboradores que não se interessam por voltar a estudar ou até mesmo de fato entender o quão importante é o conteúdo aplicado em treinamentos que não diferem na área que você atua. Tudo é adquirimento de conhecimento e hoje nem sempre as pessoas têm esse pensamento, por isso que ficou oscilado esse percentual. Você sabe qual a finalidade dos treinamentos que a empresa oferece? 22% dos colaboradores têm conhecimento sim da finalidade, 40% disseram que somente às vezes tomam conhecimento dessa finalidade e por fim 38% nunca sabem e participam porque são convocados. Qual a sua percepção sobre a avaliação de eficácia de treinamento na organização? 24% disseram ser dispensável, um processo que talvez não seja conveniente ser aplicado. 23% consta que é um processo burocrático. 21% afirma que é uma das etapas do processo de T&D, que seria treinamento e desenvolvimento. 15% é um importante instrumento do processo de treinamento e desenvolvimento. E por fim, 17% acredita que seja uma realidade que ainda precise ser priorizada. É interessante ressaltar que a avaliação de eficácia, ela vem de encontro com, além de ser da necessidade da empresa, é para saber se o colaborador conseguiu aí atingir o objetivo do conteúdo, no caso do seu conhecimento, o seu grau de satisfação e o seu grau de conhecimento para si. Bom, para finalizar a nossa apresentação, eu vou citar um comentário que a gestora de pessoas e qualidade da La Rocha, Camila, nos fez quando foi abordada pela nossa parte da pesquisa. Gostaria de ressaltar que os treinamentos externos e internos são de extrema importância para a organização, pois os mesmos provêm competências dos colaboradores, mantendo, atualizando e ampliando seus conhecimentos e habilidades, e consequentemente melhorando continuamente o desempenho da organização. Obrigada. Boa noite, turma. Boa noite, plateia. É muito bacana, muito interessante também, né? Principalmente falando de gestão de qualidade, que é um ponto super importante no período que a gente vem vivenciando dentro das empresas. De um modo geral, assim, eu gostei muito da apresentação, gostei da postura de todos vocês. E o conteúdo, eu vi que é um conteúdo muito vasto, né, e bem específico. Principalmente quando vocês introduziram a pesquisa, e isso traz também uma sustentação muito grande para o trabalho de vocês. Eu acho isso muito importante.
Em termos de organização também, achei que vocês foram super organizadas. E o fato de ficar nervoso é normal, qualquer um fica. E a gente não vê a hora de falar e sair correndo. Mas isso não leva em consideração, não leva mesmo. A apresentação em si, os slides também bem limpos, bem claros, e também a colocação de vocês também foi bem, como eu vou dizer, bem transparente e objetiva. Eu acho que só cabe uma pergunta aqui, né, que eu gostaria, mas na verdade não é nem uma pergunta, mas assim uma opinião do grupo. Como vocês ficaram todo esse tempo envolvidas nesse trabalho, né, eu gostaria de saber se vocês acreditam que a maioria das empresas, já que só a La Rocha implantou, né, o ISO 10015. Não, na verdade, desculpa. Na verdade, mundialmente, ela tem, principalmente na Europa, ela já é implementada por muitas empresas. No Brasil, tem apenas uma empresa, a qual nós não tivemos autorização. Nós tentamos entrar em contato com o pessoal da empresa, nós não tivemos autorização nem para realizar, nem para divulgação do nome dela. Okay. Então, como a 115 é pertencente à família 9000, assim como a 9001, que é um pouco mais complexa, porque a 115 é específica para auxiliar o departamento de gestão de pessoas, então nós estabelecemos uma empresa que nós já temos acesso, que nos autorizou a divulgar, e a partir do momento que ela já efetua o treinamento, ela já tem um departamento de gestão de qualidade, nós apresentamos nossos questionários e elas apresentamos a norma 115. No Brasil, a norma 115 ela tem 10 anos apenas. Okay. É uma norma relativamente nova. Muitas das empresas, como foi o caso da La Rocha, ela não conhecia a 115 e se interessou após nosso estudo de caso para a gente realizar a pesquisa. Ok. E aí, baseado em todo esse aprendizado e todo esse estudo que vocês fizeram, vocês acreditam que a maioria das empresas aqui no Brasil estão preparadas para absorver esse tipo de treinamento? E implantar esse ISO 115? Depende qual é o foco da empresa, né? Nós temos muitas empresas com a cabeça dura ainda, não querem mudar sua cultura, então dificulta um pouco, porque, como a gente comentou, na cabeça deles o treinamento é um custo. Então a gente